Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Espírita. Eu estava com saudade de gravar esse programa, né? Thelma Alves está comigo hoje. E a nossa convidada é Germana Karsten, que é médium, trabalhadora lá da Comunhão Espírita. Ela é diretora de Arte e Cultura, é palestrante e ela fez uma palestra que nós vamos trazer o tema dessa palestra aqui, que é a importância da solidão, segundo a benfeitora Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, para quem não conhece, ela foi a mentora espiritual do médium Divaldo Franco e ela escreveu uma série psicológica. E muitos desses conceitos da Joana de Ângeles a gente tem trazido aqui, e a Germana buscou os conselhos dela para a gente falar sobre solidão. Tudo bem, Germana? Seja bem-vinda. Tudo bem, amiga, como vai? Tudo bem, Thelmo? Tudo bem, Ana? Já estivemos aqui, é um prazer estar aqui no Papo Espírita, é um prazer estar conversando com vocês sobre os temas dessa doutrina maravilhosa, consoladora, que nos instrui, que nos esclarece. Que bom estarmos aqui. E, Germana, nesse tema da solidão, né, a gente que trabalha com atendimentos, atendimento fraterno ou atendimentos espirituais lá na comunhão, a gente observa como essa questão da solidão é penosa para as pessoas. Eu trouxe aqui um contexto, né, que cerca de 1 em cada 6 pessoas no mundo sofre de solidão, de acordo com um relatório da Organização Mundial de Saúde de 2025. E isso afeta de forma muito importante a saúde e o bem-estar. E é uma das principais causas de mortes, mais de 871 mil por ano, afeta mais jovens e idosos, com impactos graves como depressão, problemas cardiovasculares. Então, é um problema de saúde pública global. Ninguém quer se sentir sozinho, né, Germana e Thelma? As pessoas querem estar perto de outras pessoas. Parece que se você não tem muitas amizades, você não é uma pessoa tão benquista, você é uma pessoa que é uma perdedora, digamos assim, na vida, né? Mas a Joana de Ângeles, ela fala da importância dessa solidão. Primeiro, eu queria trazer aqui algumas questões perguntando para você. A gente tenta, de muitas formas, escapar desse sentimento de solidão, né, Germana? E essas coisas que a gente faz, o que são que, às vezes, não são benéficas para nós? Interessante isso que você citou tudo que a gente falou nessa palestra, né, de solidão, porque hoje você não ser uma pessoa solitária é você ter a agenda lotada, é você trabalhar muito excessivamente, é você estar em todas as festas, é você estar em todas as relações de convites, de festa, é você ter um namoro atrás do outro, um marido atrás do outro, uma esposa atrás da outra. Então, ou seja, você está o tempo inteiro buscando validação. Validação no quê? Nos valores da sociedade. Muitos valores da sociedade são incrivelmente construtivos e benéficos, mas nós sabemos que a sociedade também carrega valores líquidos de esvaziamento interior. Se você não ter, você é uma pessoa fraca, fracassada, não vale nada. Então, o ter substitui o essencial do ser. O ser é imortal, é ele que continua em frente. Quantos impérios caíram, quantos grandes nomes da nossa história não estão mais aí, mas o ser imortal ele continua. Então, o ter não pode nunca ser mais importante que o ser. Então, o que acontece? Que nós na sociedade nós somos demandados o tempo todo para ter muitos amigos, ter o carro do ano, ter o melhor apartamento, ter o melhor emprego, ter um Instagram repleto de fotografias de outros países, outras cidades, é estarmos o tempo todo sendo felizes. E eu pergunto para você, é nesse contexto que a solidão se torna
uma melancolia e um estado depressivo, porque nós estamos permanentemente nessa felicidade de ter tudo que queremos. É uma ilusão, né, Germana? Como? Thelma, quer entrar na nossa conversa, Thelma? Entra aí. Não, é isso. Inclusive, a sociedade, ela, ela faz com que as pessoas, a sociedade são as pessoas, né? Elas faz com que as pessoas têm que aparecer, tem que estar em festa, tem que estar com vários amigos, e a pessoa que fica sozinha é sinônimo de fracasso, né? É sinônimo de tristeza. Então, assim, é sinônimo de uma pessoa deprimida, porque não convive. Então, assim, aí eu queria que você colocasse assim, qual assim o perigo, né, de uma pessoa que fica assim com esse tipo de conduta, né? Porque a solidão, na verdade, faz parte da nossa, vamos dizer, da nossa de vida, Essência, né? da nossa Da nossa espécie. vida. Uhum. Então, interessante você falar isso, Thelma, porque a Joana ela diz o seguinte, que a solidão ela não é boa nem má. Ela se origina exatamente dos valores internos do ser. Então, há pessoas que detestam a solidão, afirmando que ela produz depressão, melancolia, sensação de abandono e de infelicidade. Então, ela diz que essas pessoas têm essas frases assim: se eu estou só, então eu não presto. Se eu estou só, então eu sou uma pessoa que ninguém gosta de mim. Então, ou seja, quando a pessoa está só, ela ouve que voz? Qual é a voz que você ouve quando você está só? São esses valores que o sistema nos traz. Esse sistema que é construído no ter e não no ser. Então, a Joana ela diz que o silêncio interior ele não é positivo nem é negativo. Por quê? Porque ele tem a ver com o estado íntimo da alma. Então, a pergunta aqui é o seguinte: quando você está só, o que você carrega? Qual é o abismo apavorante, ameaçador que você tem dentro de você? Então, Nietzsche tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele fala que quando nós estamos só, em silêncio, o que surge é a nossa besta interior. Então, a Joana continua explicando que, na realidade, é quem nós fomos e quem nós somos e quem nós acreditamos que somos. E aí ela continua dizendo: quando nós fugimos dessas sombras, desse conteúdo que nós não gostamos, da não aceitação, quem vai junto? O nosso lado iluminado. Porque nós temos o ego, com esses valores do ter, e temos o self, o ser imortal, que carrega tudo o que nós fomos. E será que na esteira das vidas nós só fomos erros? Em nenhum momento nós desenvolvemos valores de sustentação da nossa iluminação, as virtudes que nos tornaram pessoas que merecem estar aqui nesse mundo, porque estamos num mundo de provas e expiações, limiar de um planeta de regeneração. Nós não estamos naquele primarismo de mundos inferiores. Então, tem uma validação de atitudes positivas que estão na nossa memória espiritual. Então, quando nós estamos sós, nós temos medo de encontrar com esse negativo, essa visão negativa que nós temos de nós mesmos. Só que quando nós fugimos dela, nós fugimos desse lado iluminado que lança luz nessa sombra para que a gente vá para a autoconsciência de quem nós somos, mágoas, ressentimentos de quem eu não gosto, quem e por que eu não gosto, vem à tona. Aí o que acontece? A gente se desespera e foge. No momento da solidão,
ao invés de tomarmos consciência desse conteúdo para trabalharmos através do autoconhecimento, do valor de cada mágoa, ressentimento, o que realmente eu trago comigo, culpas e ódios, o que eu faço? Eu corro, ligo para um amigo, oh, querido, estou com saudade de você, vamos sair, vamos ao cinema, vamos ao teatro, vamos fazer alguma coisa juntos? Ou então a gente entra no Insta e fica passando o feed, para não ouvir, para não ter esse autoconhecimento, porque a gente encontra o quê? Uma não aceitação desse lado sombra. E o lado iluminado fica, olhe para isso, é atravessar isso que vai levar você para lidar com isso. Aprender a lidar com a mágoa, aprender a lidar com o ódio, atravessar essa dor para você ter resistência moral para ser e cada vez mais se desapegando da necessidade de ter. Agora, Germana, a gente estava conversando antes, né, de como as pessoas estão buscando relacionamentos muito destrutivos para não se sentirem só. Né? E tem até aquele ditado, antes só do que... Tem uns que falam, antes só do que mal acompanhado. Eu fui criada com esse ditado. Porém, são poucas as pessoas que atingiram um nível de consciência para entender que a solidão não diz mal a respeito dela. Né? A mulher, principalmente, né, Germana, ela lida nesse mundo com um preconceito muito grande. Né? Se ela não for escolhida por alguém e permanecer sozinha, né, ela é menor, ninguém a quis. É horrível esse pensamento, né? E muitas mulheres pensam assim. Mas nós já estamos chegando num nível em que muitas mulheres que ficaram viúvas, terminaram relacionamentos, se separaram, filhos foram embora e, de repente, elas se veem confrontadas com essa solidão. Muitas entram em depressão, outras não. Outras saem do outro lado, encontram um outro panorama de vida e dizem, nossa, agora eu estou vivendo tudo que eu não consegui viver. O que a Joana fala sobre isso? Tem algum meio termo que a gente... Você mesmo acabou de citar. Amiga, crenças limitantes. Uhum. Eu atendi uma paciente que falou assim para mim, eu gostaria tanto de entrar ali no NASO e pagar um rodízio para mim mesma. Eu falei, por que você não vai? Ela falou, porque se eu entrar numa mesa, ficar sozinha, todo mundo, olha a frase dela, todo mundo vai olhar e ver que eu estou sozinha e vai me depreciar. Preste atenção, Ana e Thelma, para onde ela vai. Aí eu falei, o que tu carrega dentro de você para você achar que você é o centro do mundo e todas as pessoas ali vão estar olhando para a sua mesa? Eu falei, menina, você vai sentar, as pessoas não vão nem te reparar. Você acha de verdade que você é o centro do mundo? Foi a primeira pergunta que eu fiz para ela. E a segunda é, você não está consigo mesmo fazendo o que você gosta? Então, repara, Ana, que não é medo de estar só, é medo do que aparece quando se está só. Então, a pessoa está no meio de uma multidão, dentro do NASO, que está sempre lotado, e a pessoa está no meio da solidão, ela está se sentindo só. Então, está no meio de multidão ali, mas ela está só, né? Então, significa que solidão não tem a ver com a quantidade de pessoas que está com o seu lado, é um estado interior de se sentir com menos-valia. Quem sou eu se eu não tenho um homem? Quem sou eu se eu não tenho uma amiga? Exato. É claro que a gente estar em grupo é muito agradável, né? Claro. Mas vamos falar um pouquinho de que, às vezes, para evitar esse desconforto baseado nessas crenças limitantes, ainda estamos sob uma sociedade muito machista, né? Então, uma mulher sozinha, estamos aqui em 3 mulheres, né? Uma mulher sozinha, muitas vezes, é vista, nossa, ela está sozinha. Você vai em outras sociedades
Isso não existe. Ninguém está pensando isso, né? Mas aqui no Brasil a mulher ainda pensa. Mas quais são os perigos, Germana, da gente enveredar por relacionamentos não muito positivos para nós, né? Tóxicos, muitas vezes, por conta dessa crença limitante de que a solidão é uma coisa ruim, para a gente entrar depois na solidão boa. Não, se você me permite, eu quero trazer também os homens para esse contexto. Eu tenho muitos clientes que também pensam assim. Se eu estou sozinho, é porque ninguém me quer. Eu sou um fracasso na capacidade de me relacionar. Eu não sou feliz porque nenhuma mulher permanece comigo. Eu já estou na terceira ou quarta esposa, ninguém me suporta. Então, amiga, está crescendo também a solidão masculina. O homem também tem me procurado muito no consultório, incapaz de entender a mulher moderna. Ele não consegue dar conta da autonomia, especialmente financeira da mulher, quando ela percebe um salário maior que ele. Os homens também estão nessa cartilha de solidão, e muitos falam assim: eu não compreendo essa autonomia feminina, eu não compreendo essas mulheres tão empoderadas, eu me sinto um ninguém. Então, vamos colocar também o homem nesse contexto, que também ele está nesse contexto de não entender o movimento feminino, moderno feminino. Por quê? Especialmente os homens depois dos 60. Porque eles têm o quê? Eles são da minha geração, uma geração de que a mulher era muito mais doce, era muito mais do lar, e assim, vertiginosamente, as mulheres dos anos 60 para cá se tornaram tão equivalentes ou mais que os homens em termos de vitórias sociais. Então, o homem também está dentro disso, né? Então, a sua segunda pergunta foi, depois de você falar das mulheres, desculpa, você pode repetir? Que eu fui falar... Que perigo existe, então, de homens e mulheres, por medo desse sentimento de solidão, se envolverem em amizades ou outros relacionamentos não muito positivos, né? E que prejuízos tem isso para o nosso espírito, para a nossa trajetória, né? Essa pergunta me leva para a máscara social. Amiga, nós temos para que a gente possa lidar com situações destrutivas, significa que o que a gente está entregando não é o que a gente é. Porque eu vou falar uma frase para você que grava aí, uma frase de Joana e uma frase também de Hamed, muito Hamed, através da sua coleção, né, dos seus kits de harmonia, ele diz muito isso. A ausência de autenticidade, quando se constrói uma máscara social esperando aprovação, ela não tem sustentação de um valor que aquece o coração. Porque é uma máscara, não é o seu self autêntico sendo você mesmo. Você, em busca de aprovação, você se desvia de si mesmo e constrói uma persona que não é você. Então, quando as pessoas se encostam uma das outras para se relacionarem, não há profundidade. Por quê? Porque são duas personas, duas máscaras construídas para agradar. Então, sem a autenticidade do ser real, você não aquece coração nenhum e não se sente aquecida. Aí o que acontece? Eu casei com ele, ele mudou. Nossa, no início ela era maravilhosa. Era o quê, gente? Era um falso selfie. Porque todo mundo está construindo o que acha que o outro quer ver nele. Você não leva a autenticidade, você não leva você. Porque você às vezes nem se conhece, né, Germana? Muitas vezes a pessoa nem se conhece. Thelma, você quer entrar na conversa, Thelma? Você saiu, voltou? Não, é só aproveitando que eu estou ouvindo vocês, assim,
Isso que a gente perde a autenticidade da gente, né? Essa falta de buscar, no momento de solidão, porque a gente pode estar sozinho com o companheiro do lado, né? Pode estar sozinho com a família, com muitos amigos, porque quando você busca solidão, quando você começa a olhar para você e ver assim, o que eu não quero para mim, porque geralmente a gente não se conhece. A gente fica assim, o que eu não. Aí a gente vai falar o quê? Vai buscar o quê? O que eu não quero para mim? Aí você já começa a exercitar isso. Aí você começa a ficar só. Você fala, meu Deus, eu estou só, porque eu tenho que buscar essas respostas. Eu não Né? quero mais esse grupo, esse tipo de conversa já não me interessa, esse tipo de ambiente já não me faz bem. E aí você começa a diminuir, né? Aquele mundo de gente que antes você vivia em volta, né? Você começa a ficar mais solitária, né? Agora, mostrando isso aí que a Thelma está falando, ela falou a coisa mais certa. Você casa com uma pessoa, está num relacionamento. São duas pessoas desviadas de si mesmas. Aí, você gosta de falar muito, eu adoro pessoas que falam muito. A outra, nossa, você é uma pessoa que gosta muito de ser social, então vamos. Só que, como ela olhou para esse aqui e quis ser aquilo que ele gosta e vice-versa, o que acontece com 1 ou 2 anos de relacionamento? E nesses 1 ou 2 anos, as pessoas se casam, Ana. Elas não se conhecem direito, elas se casam e têm filhos. Aí, com 1 ou 2 anos, essa pessoa que achava que gostava de uma pessoa sociável, que saía, descobre dentro dela mesma que nunca gostou, que ela construiu uma persona que não é verdadeira e mentiu para essa. Essa aqui, que adorava que ele falasse muito, que fosse uma pessoa de muita verbosidade, na realidade nunca gostou. Ela fingiu que gostava para tê-lo. Aí o que acontece? Cai o que o Bert Helling chama de amor à primeira vista, que é aquele amor que você constrói uma persona que não existe, aí vem o amor à segunda vista. Quem você realmente é, e eu tenho que escolher ou sair. Então, nós vamos ter que escolher de novo uma mesma pessoa, mas agora olhando para quem ela realmente é, a sua autenticidade. Eu gosto do que vejo, eu permaneço e aprendo a lidar com isso, porque eu já tenho filhos. O que fazer? Muito complicado. Agora, vamos falar, Germana, dessa proposta da Joana, que é de utilizar a solidão. Eu não sei, seria solidão ou solitude? Né? Tem gente que fala solitude não é solidão. Enfim, esse momento de você estar sozinha, né, digamos assim, em benefício do seu espírito, né, da construção dessa maior consciência. O que ela propõe, Germana? A Joana fala uma coisa no livro Plenitude, Ana, Thelma, que é muito interessante. Ela fala o seguinte, que a fuga dessa dor, você entrou em estado de solidão, aí essas sombras emergem e essas crenças, as vozes dessas crenças começam a falar de dores, de mágoas, de ressentimentos, de trauma, de carência afetiva, de infância, uma autocrítica severa. O que a gente faz? A gente foge disso criando todos os esquemas do ter, vou trabalhar muito para ter um carro bonito, vou viajar o mundo inteiro para não lidar. Ela fala que essa fuga causa uma dor muito maior do que você fazer o enfrentamento. Depois dos anos 90, a palavra enfrentamento entrou em todas as mídias, em todos os livros, que essa frase foi uma frase que ela trouxe lá de Jung, enfrentamento. Então, o que ela propõe? Ela propõe criar realmente coragem de ter contato com essa profundidade por que viemos para cá, conhecer essa fera e aprender a lidar com ela, mas junto com essa fera
tem o quê? Tem essas virtudes que nós podemos lançar luz nas sombras e aceitarmos primeiramente quem nós somos. Então, o que ela nos diz? Que nós viemos para cá para um processo de iluminação, de autoiluminação do espírito. Então, nós não podemos fugir desse processo. Nós somos herdeiros realmente de experiências atávicas muito negativas, mas nós também podemos aprender com as virtudes do autoconhecimento. Então, ou seja, o que nós fazemos? Nós paramos e começamos a entrar em contato com esse ser que fala, com essas crenças e essas vozes. Então, o que ela nos propõe? Ela nos propõe uma meditação que refunda esses valores íntimos e alcance a libertação dessas paixões escravizantes. Então, por exemplo, vamos dar exemplo, eu gosto muito de exemplo que ele é mais claro. Essa moça desse restaurante Naso, no momento em que ela sentou, que vem aquela solidão profunda, dizendo o quanto ela é incapaz de não ter naquelas cadeiras ao lado dela alguém, ela dizer para si só, eu estou só, mas eu não estou abandonada. Uhum. Eu estou só, mas eu estou comigo mesma. E eu existo. Se eu existo, uma força superior me deu essa vida e essa existência. Então, se me deu, se eu estou aqui, se eu tenho esse mérito, então eu sou um ser em desenvolvimento que merece estar aqui. Então, você olha e fala assim: eu não estou só, eu estou numa oportunidade de estar aqui comigo mesmo, usufruindo desse sabor maravilhoso da comida japonesa. Então, é você estar se validando, entendeu? Você se refazendo nesse autoexame de substituir a crença negativa por uma crença de solução. Então, por exemplo, mulher que não tem homem não presta. Mulher que não tem homem está na sua trajetória individual, porque não é ter que me valoriza, é ser quem eu sou. Então, você vai refundindo as suas crenças. Não ter muitos amigos é uma pessoa fracassada. Não ter muitos amigos significa que eu sou uma pessoa que atraio as pessoas que têm a meu autêntico valor e acredita naquilo que eu acredito. Se não tem muitas pessoas que não acreditam naquilo que eu acredito, tudo bem, elas podem pensar diferente, mas os meus poucos amigos têm comigo uma conexão profunda. Então, é você começar a mudar essas crenças e começar a gostar dessa... Quando você começa esse exercício de autoexame, o que está aí, Ana e Thelma, sendo criado? Um alto vínculo. Uhum. Quando você valoriza muito mais o vínculo com o mundo, você enfraquece o alto vínculo. O alto vínculo é o reconhecimento de eu sou vista. Por quem? Por mim mesma. Uhum. Lá atrás você me perguntou, Ana, por que das relacionamentos destrutivos? Porque no relacionamento destrutivo ninguém se vê, ninguém se ouve. Eu não ouço a outra pessoa e a pessoa não me ouve. E para eu ouvir a outra pessoa, antes eu tenho que ouvir a mim. Eu tenho que estar vinculada comigo. Então, tem um exemplo que eu acho tão interessante, que é assim: querida, onde você quer ir jantar? Qualquer lugar para mim está bom. Tem certeza? Não, tudo bem. Para onde você quer viajar? Qualquer lugar para mim está bom. É uma pessoa que não consegue falar assim: poxa, eu gostaria muito de conhecer Roma. Ai, hoje eu queria comer macarrão. Como essa autenticidade, Ana e Thelma, ela é incrivelmente encantadora.
irresistível. Uma pessoa autêntica, especialmente quando ela é autêntica na amorosidade, quando ela é autêntica na docilidade, quando ela é autêntica na superação do negativo e muda o canal rapidamente para o positivo, ressignificando, essa pessoa é irresistível. Então, quando você se vê com o seu parceiro, com o seu irmão, com a sua amiga, numa situação negativa, se você tem alto vínculo, imediatamente você procura ali no seu catálogo de crenças negativas, ressignificadas, você solta uma frase que organiza o que está fora. Todo mundo, nossa, gente, como é bom viver com a Ana. Quando a gente está assim, numa situação de caos, ela diz uma frase e reorganiza todo mundo, porque a pessoa já foi para esse momento de solidão, de meditação, ouviu as sombras, a parte iluminada dela ressignificou as crenças, e isso vai criando o quê? Vai criando resistência moral. E a sensação é maravilhosa, é uma sensação de inteireza, não é de falta, é um conforto que a gente sente nessa introspecção, nessa meditação silenciosa de auto se perceber. Você escolhe estar consciente consigo mesmo, você não escolhe a fuga, você se sente numa presença eterna e estável consigo mesmo. Ou seja, isso é autonomia emocional, isso é estar centrada em contato com pensamentos e emoções. Por exemplo, se você vive uma situação de ciúmes com a pessoa que você ama, e você está aqui desconfortável, vá para o seu quarto, respira fundo, faz uma prece, pede inspiração para o mentor e fala: o que eu estou sentindo? Tenha a coragem de nominar a emoção negativa. Não fuja dela como se ela fosse um monstro, uma fera. Gente, eu estou com ciúmes. Gente, eu estou sentindo ciúmes. Assumir e depois, se não der conta sozinha, procurar um psicólogo e falar uma questão só. Olha, eu estou com muitos ciúmes de uma amiga de trabalho do meu namorado, da minha esposa. Como lida com ciúmes? Você faz essa autoelaboração e o seu marido e a sua esposa nunca vão saber que você passou por aquilo, porque você se elaborou. Quando você volta a ter contato com a história, você é capaz de sorrir e falar: você sabe que eu tinha muitos ciúmes dessa sua amiga? E eu tinha muitos ciúmes desse seu amigo de trabalho. Verdade, como você nunca me disse? Primeiro eu me elaborei, agora eu tenho coragem de falar. Fica uma situação muito mais autêntica, muito mais verdadeira do que você vai lá, você faz um maior barraco. Horrível! A situação não se sustenta e você ainda perde. Perde o relacionamento. Você perde o relacionamento. Então, primeiro, vai para a autorreflexão. Quer ver uma emoção que eu sempre brinco muito com meus pacientes que eu falo? Um exercício para vocês duas aí. Alguma vez vocês fizeram uma autorreflexão de exame ir para essa solidão, essa solitude interna, e você encontrou uma emoção de inveja? Menina, amiga, a coisa mais difícil do mundo é você assumir para si mesmo que você está com inveja de alguém. Olha, mas quando eu me dei conta, Germana, quando eu me dei conta que era inveja, o que eu sentia, foi libertador para mim. E eu sou capaz, eu já fui capaz de comentar isso com outras pessoas. Claro, pessoas que eu tenho mais intimidade, né? Caramba, e eu tinha inveja de pessoas nesta situação. Então, parece que você supera aquilo. Porque, quando você assume. Quando eu assumo, e aí eu observo assim, está vindo um pensamento, olha, eu estou tendo aquela inveja. E aquilo desmancha, porque eu enxerguei aquele negócio. É exatamente isso que você está falando. Mas se a gente parecer mal na fita, né, Germana? Imagina, eu não sou uma pessoa que tem inveja de ninguém. A gente fica nessa superficialidade,
não tem profundidade nas relações, nem com a gente, nem com o outro, né? Não é isso, Thelma? Thelma, quer falar alguma coisa? Está muito quietinha. Não, essa questão da inveja é interessante, porque vai bem dentro de um tema, de uma questão aqui do medo de se assumir, né? O que é. A gente tem esse medo de se assumir. Então, e na verdade, quando a gente descobre que tem alguma coisa, um ciúme, inveja, um orgulho, né? Ou não estou perdoando alguém, a gente fazendo esse exercício, falando assim, nossa, eu sou uma pessoa tão, dou palestra, faço isso, faço aquilo, né? Eu sempre estou pronta a atender e estou com esses sentimentos. Que isso? A gente quer refutar? E, na verdade, quando a gente se aceita, é vencer o medo esse medo aqui que a gente coloca assim, de nos conhecer de fato, né, Germana? De não Amiga, ser tão linda como a gente imagina, né? Vamos dizer assim. na realidade, esse resumo do que nós três falamos aqui se chama o seguinte, gente: aceitar a nossa humanidade. O Hamed fala uma coisa muito interessante. Quando você quando você tem vergonha da sua humanidade, que é exatamente as nossas vulnerabilidades, nossa fraqueza, a gente perde força, perdemos autenticidade. Nós vivemos com vergonha e com medo das nossas fraquezas. E é na nossa vulnerabilidade que nós temos força, é na falta daquela virtude que a gente acha que não tem, é que a gente tem o caminho para ela. Então, é simplesmente falar assim, cara, não dou conta. Essa situação é uma situação que é superior às minhas forças. Eu não dou conta porque eu tenho medo, eu não dei conta porque realmente eu, nessa situação, me descompenso. É você aceitar a sua humanidade não como fraqueza, mas como um ser que veio aqui para evoluir, trazendo fraquezas e virtudes. Então, tem um amigo que ele trouxe também, ele é terapeuta, ele trouxe uma situação muito legal para mim. Ele falou assim, Germana, eu descobri que a gente vem para cá para assumir a nossa desimportância. Gente, eu levei um tempão para entender isso. Eu falei, como ele é? Nós viemos para cá para superar o aqui. Então, se aqui nos leva para todas essas provas e esses desafios emocionais, então o primeiro caminho é: eu sou desimportante, eu não sou especial para ser estrela, para ser diva do palco da minha vida. Então, eu vou para uma humildade, eu vou para uma modéstia. A primeira coisa que eu aceito são meus equívocos e os meus erros. Vou para o auto-perdão, com uma situação, com uma posição proativa de fazer o melhor por mim e para o outro. Então, aí eu achei muito interessante isso que ele falou, e coloquei naquela palestra e coloquei aqui também, porque nós temos que decidir que a solitude ela antes de tudo, um encontro com o nosso próprio ser, com o nosso Deus interior, com aquela parcela da nossa consciência que é a marca de Deus, é o ponto de Deus. Por quê? Porque quando a gente está atravessando as nossas sombras, ele sempre manda uma cavalaria. Ele sempre, no nosso silêncio, da solitude, daquela reflexão, ele manda uma cavalaria íntima que é o que vem como uma frase interior que diz assim: filha, o silêncio não é opressor, ele é um campo de aprendizado. A solidão aqui comigo não é opressora, ele é um campo de aprendizado. Fique em si mesmo, que você vai ver que você não se afastando de si mesma, você vai usar seu tempo para refletir, para criar, para descansar, para não ficar em pânico quando as mensagens não chegarem no seu celular, quando convites não chegarem.
você vai conseguir sair de vínculos e entrar em vínculos, perder vínculos com naturalidade, porque as pessoas vão passar pela sua vida e vão sair da sua vida. Você vai passar na vida das pessoas e você vai sair da vida das pessoas, que cada pessoa tem sua própria demanda imortal. Cada pessoa vai marcar a sua vida e você marcar a vida delas, e elas vão sair da sua vida. Então, as relações elas vão ser mais leves, mais maduras, nós vamos ter menos dependência emocional, porque nós vamos estar centrados em quê? Em si mesmo, porque nossos desejos terão mais clarezas, nossos limites vão ter mais clareza. E aí a gente conquista o que? Esse autovínculo, que é a capacidade real de intimidade com o mesmo. Então, essa solidão proposta por Joana é uma solidão que nos dá a capacidade de nos sentir bem. Você começa a sentir que você fica mais lúcida, Thelma. Você fala, engraçado, eu parece que estou ficando mais lúcida. Aí, quando aquela relação destrutiva chega, como proposta para você, você é indiferente a ela, até que, quanto mais você entra nessa meditação e nessa solitude, você vai se tornando invisível para situações destrutivas. É impressionante. Você começa a fluir na sua vida amizades e pessoas incrivelmente parecidas com você. É como se você fosse para o andar de cima. Você sai do andar que a solidão é dor e você vai para o andar que a solidão é encontro. Aí você começa a encontrar pessoas como você, que não são metades suas, elas são inteiras. Vocês vão o quê? Compartilhar a vida sem apego. Elas podem ir e retornar, ou podem ir que novos chegarão, porque você vai estar centrado em si mesmo. Então, esse processo de autoiluminação do estudo que nos traz, eu vou encerrar aqui dizendo, que eu já peguei aqui a fala toda, reconstruindo emoções, de Iraci Campos Noronha, que é pelo espírito de Nise da Silveira. Ok. Nise da Silveira, que ela nos diz aqui que nós temos que criar um caderno, né? É um caderno de anotações. Você tem uma mágoa, você tem um rancor, você na solidão sentiu essa fé e essa angústia, escreva sobre isso. É um processo de autoconsciência. Escreva sobre isso, fale sobre isso. Ali você vai para a empatia. Você se coloca no lugar da pessoa. Como é que a pessoa se sentiu vivendo a situação negativa que você viveu com ela, depois você volta para o seu lugar, escreve como você se sentiu ao estar no lugar dela, escreve como você se sentiu estando no seu lugar, depois vai para um momento de autorreflexão sobre o perdão, e aí você vai ressignificando a situação. Então, a Nise da Silveira ela vai nos orientando a criar esse caderno, que é um diário de autoconsciência e de autoconhecimento. Que bacana, Germana. Você deu aqui uma aula para a gente, como a gente se resolver, né? Como que a gente pode, num mundo tão hiperconectado, né? Mas onde nunca teve tanto sentimento de solidão. É uma coisa dicotômica, porém, é porque essa hiperconectividade ela não traz profundidade. As pessoas ficam no superficial da aparência, e se você não tem consciência sobre isso, né, Thelma, você não percebe e você é levada a querer aparentar coisas desse mundo que as pessoas valorizam, mas que não necessariamente dizem algo para você. Né? Muitas vezes as pessoas têm que lidar com o público, com muitas outras pessoas, isso é uma necessidade, e às vezes isso até cansa muito, né? A gente vê que pessoas que lidam com muita conversa, atendimento ao público, elas sentem necessidade
de quietude, de silêncio. E a gente ouve falar também, né, no budismo, a respeito do silêncio, da importância da meditação. Quer dizer, no fim, Germana e Thelma, é a gente com a gente mesmo, né? A gente vai entrar e sair, e o que importa nessa vida é como a gente está por dentro. Não é o que a gente só construiu por fora, né? Mas é o que a gente construiu por dentro, né, Germana? E essa paz de espírito que você está trazendo, que é o objetivo dessa nova visão, né, sobre o estar sozinho, vai proporcionar isso, né? Eu queria que você terminasse, Germana, dizendo para essas pessoas que estão se sentindo solitárias. Tem muita gente que, principalmente, você falou mulheres e homens, né? Mas que não conseguem transformar, fazer essa ligação, essa chave, mudança de paradigma, né? E que ainda acham que estar cercado de pessoas é uma coisa muito importante. O que você diria para elas, para essa mudança de chave? Olha, a Joana, ela resume assim: alegria espiritual nasce da autoaceitação. Ela fala muito sobre isso. E ela fala que a solidão desaparece quando o espírito encontra sentido de existir. Em síntese, ela diz o seguinte: solidão não é castigo. Felicidade não é dependência afetiva. Ela fala isso com muita clareza. Solitude é uma ferramenta de crescimento e de aprendizado. E ela fala que a alegria espiritual nasce do autoconhecimento. Quem se desperta por dentro jamais estará abandonado. Então, ela nos diz que esse exercício que nós falamos aqui, de criar autovínculo através da meditação, usando toda essa análise e autoexame da sua humanidade, da sua fragilidade, jogando luz, quando você não der conta, procura um terapeuta para definir aquela emoção, aprender a lidar com ela. Ela diz que esse é o caminho, mas eu quero fechar com Jesus e Amélia Rodrigues. A Amélia Rodrigues, ela tem uma fala no livro, na coleção dela da Era Apostólica, ela fala uma coisa muito linda, que escolher Jesus é renunciar ao mundo. Esse mundo que está saturado de ilusões e mentiras, que é um grande desafio, pois o caminho pode ser a solidão. Especialmente nós que estamos aqui na doutrina espírita, pode ser que alguém fala: nossa, você já lá vai para essa comunhão, né? Então, ela sempre diz para a gente que os decididos que elegeram Jesus e seguir Jesus têm um sentido na vida. Que a Joana fala que ir para a felicidade é ter um sentido para viver. Você existe, existo, logo, qual é o sentido e meu propósito de vida? Então, quando você está nesse propósito, que você elege a mensagem de Jesus amorosa dele, de perdão, de tolerância, de servir e compartilhar sua felicidade com o mundo, você está seguindo ele. Então, você não está na solidão autodestrutiva, você está na solitude. E ela finaliza dizendo: a sua solidão com ele equivale à plenitude sem os demais. Então, quando você estiver se sentindo muito solitária, e você estiver naquele momento de reflexão, de autoexame, fez seu caderno, nominou a emoção que você está sentindo e vai começar ali a elaborar, no final, faz um Pai Nosso e diz assim: Senhor, contigo eu nunca estarei sozinha, porque eu sei que o Senhor me ouve e está comigo.
E se hoje eu me sinto sem os demais, significa que eu estou plena também em ti. Mostre-me o caminho para que eu possa existir tendo um sentido, e esse sentido é a alegria espiritual de estar aqui, de ser grata por receber esse corpo, de conviver com quem eu convivo. São pessoas que me desafiam, e esses desafios são é o grande exame, o grande vestibular para o mundo, para os mundos ditosos, onde lá, cada vez mais, eu serei plena. Então, num momento assim de muito autotortura, ao invés de autovalidar-se, lembra dele, lembra de Jesus e lembra dessa frase de Amélia Rodrigues: a sua solidão com ele equivale à plenitude sem os demais. Essa frase bateu fundo na minha alma, Ana e Thelma, quando eu li, porque quando eu me sinto incrivelmente distante do mundo, quando eu estou no momento mais assim de que realmente o mundo está olhando para si mesmo e não para mim, eu me encontro em Jesus. E eu sei que ele está comigo. Lembrando que o trabalho voluntário é uma grande forma também da gente aplacar qualquer sentimento de solidão que a gente possa estar sentindo, né? E lembrando também, Jesus morreu na cruz sozinho, né? Então, como não, né? Paulo de Tarso foi abandonado por todos. Lembra que ele passou 3 anos no deserto, consigo mesmo, sozinho, só vendo areia, para ele poder ir para o alto encontro, ele para superar o Paulo em si mesmo. Imagina naquele deserto, amiga. Imagina você olhando para aquele tanto de areia, sem internet, sem telefone, sem ninguém. Você olhar para si mesmo e superar o Paulo para se tornar Saulo. Lembra por que ele foi para o deserto? Porque ele foi fazer um evangelho em Antioquia e não saía nada, porque eles faziam como ele não se sentia pronto para estar lá na tribuna e falar para os primeiros cristãos, dizem que o Esdras começou com ele, né? Que ele fazia um grupinho redondo, assim, um círculo redondo, e falava ali, falando na boca pequena. Eu acho que não sei se foi Pedro, ou não sei quem estava na igreja de Antioquia, chamou ele para fazer a primeira palestra na tribuna, não saiu nada. Então, ele não se sentiu ali inspirado pelo Espírito Santo. Aí foi quando ele foi para o deserto, ficou 3 anos. Quando ele voltou Paulo. Então, ou seja, nesse momento de solidão, aceitando as nossas fraquezas, nos auto-perdoando e nos auto-aceitando, para que a gente veja o que do nosso lado iluminado tem de aprendizado milenar para a gente colocar na vida. E a gente também tem muito de frustração, né? Às vezes a gente tem esse sentimento de solidão porque nossos planos não deram certo. Então a gente se sente muito abandonada. Como assim? Tudo que eu queria não tenho. Mas a gente tem que entender que tem outros propósitos na vida da gente, né? E vamos lembrou um amigo que desencarnou agora, retornou para o mundo espiritual, ele falava assim nas palestras dele: gente, se o seu sonho fracassou, não se incomode, não se sinta mal nem depressivo. Passe na panificadora e compre outro sonho. Bom, Germana, nosso tempo acabou. Eu quero te agradecer muito pela tua presença. Você, assim, de uma alegria, você passa essa mensagem. É um assunto tão, às vezes, dolorido, né? Que a pessoa pode ler esse título no Papo Espírita. Ah, meu Deus, não sei se eu quero ouvir isso, não. E a gente trouxe isso aqui com leveza, com alegria, com uma positividade de que isso é bom para nós. Então, vamos abraçar nossa solidão também. Quando a gente se sentir muito sozinho, vamos nos abraçar, vamos nos carinhar, vamos ouvir a música que a gente gosta, comer uma coisinha que a gente gosta, vamos lá para o restaurante que a gente quer, vamos tomar essa coragem e vamos viver, né? Porque é essa alegria de viver
que nos transforma verdadeiramente, né? Se me permite mais um minuto, amiga, me veio aqui essa lembrança, eu acho que é para eu falar. Quando eu mais nova, né, que eu não sabia disso, que eu sentia solidão, é óbvio que eu ia para o mundo. Eu ia para o mundo procurar todos os apelos do mundo que existem. Quando, no meu momento mais assim difícil, que eu fiquei completamente longe da família, exatamente pelos desafios de conflitos, eu estava completamente só. Eu não sei o que deu em mim que eu não fui para o mundo. Eu fiquei em casa sozinha. Aí eu sentei na cama, não fiz nada, eu fiquei quieta. Amiga, eu fiquei lá quieta, começou a nascer uma luzinha aqui. Por isso que eu quero deixar essa experiência. Eu não quis ir para o mundo, eu fiquei quieta. Aí eu resolvi ficar quieta, fiquei reparando a minha respiração e fiquei quieta. Eu não tinha vontade de nada. Eu achei que eu estava numa depressão profunda, porque eu não tinha vontade de fazer nada, ir para nada, fazer nada. Aí eu comecei a reparar meu ar entrando e saindo. Eu vi uma luzinha, Thelma, nascendo aqui. Aí eu falei, gente, o que é isso? Eu tô passando por algum fenômeno? O que está acontecendo aqui? Que luz é essa, amiga? Essa luz foi crescendo, ela aqueceu a minha alma, aqueceu o meu pulmão. Eu falei, gente, tem uma luz nascendo aqui, o que é isso? Amiga, eu abri os olhos, eu fui faxinar a casa, lavar a louça, fazer comida, passei o final de semana sozinha. Quando meus filhos voltaram da casa do pai, mãe, o que aconteceu com você que você está mudada? Nunca mais essa luz me abandonou. Uhum. Então, o que eu prego aconteceu comigo. Eu não li nos livros. Uhum. Você viveu. Vivi. E isso pode acontecer com todas nós. Eu também vivi algo parecido, não com luzinha, mas com outras descobertas que me permitem hoje estar assim feliz aqui de falar sobre esse assunto e dizer para todo mundo que nos assistiu, fique consigo também. Goste da sua companhia, faça tudo que você gosta para você mesma e se preencha, porque a gente não fica sozinho o tempo todo. A gente também Amiga, troca. a experiência, ela marca muito mais a gente do que o discurso. A experiência, ela fica registrada na alma. Então, vamos viver, né? Vamos viver tudo isso que a gente está falando aqui. Com gratidão, com gratidão. Isso. Obrigada, Thelma. E obrigada a todos vocês que nos assistiram. Nós somos o Papo Espírita, vamos ao ar, quinta, 18h45. Procurem a nossa playlist na TV Comunhão no YouTube. Muito obrigada e até a próxima semana.